Olá, queridos. Aqui é o professor Lucas Gesta e nesse vídeo eu quero indicar para vocês livros sobre a história da Reforma Protestante e a teologia da Reforma Protestante. Quero começar indicando o que seria para mim o livro manual melhor que nós temos em português, que é As Reformas na Europa, do Carter Lindbergh. Então, esse livro aqui, ele é um dos que eu mais uso, talvez seja um dos materiais que tenham de forma mais completa a história da reforma e talvez de forma mais imparcial, né? O Carter Lindbergh, ele está lançado nessa versão antiga aqui, tá? Das editoras luteranas, né? Da Sinodal. E a Thomas Nelson também lançou ele, relançou ele em outro formato, né? Então, é o mesmo livro e o Carter Lindbergh, para mim, é a mais completa e resumida obra apenas sobre a história da Reforma em português. Sobre história, tá? Não sobre pensamento, mas sobre a história da Reforma. Então, aqui você vai encontrar dados e textos e documentações que você não encontra em muitos livros. Ah, Lucas, qual que eu compro? Então, sobre tradução. A tradução desse aqui para o português é muito superior ao outro. Outra tradução eu não gosto, ela fica confusa. Mas esse aqui, ele tem as figuras, né? As gravuras é, que o outro não tem, tá? E também é bonito. E é bem mais barato, bem mais fácil de achar. Então, se você só tem dinheiro, tem pouco dinheiro, só para comprar um livro, Carter Lindbergh, tá? E aí você decide também depois se quer comprar qual das duas versões. Falando sobre manuais de história da igreja que trabalham a reforma, então lembra-se, se você já assistiu aqui o meu vídeo sobre livros de história da igreja, todos aqueles livros que eu mostrei para você trabalham a história da Reforma Protestante. Então, se você quer economizar mais ainda, ou seja, eu não tenho dinheiro para comprar um livro só sobre a história da Reforma, quero um livro sobre tudo. Quais manuais você recomenda que trabalham bem a história da Reforma? Então, para mim, o manual mais completo sobre a história da Reforma é o Walker, tá? Então, o Walker, além de ser história de todo o cristianismo, ele também é história da Reforma de forma bem densa, né? Então, é um livro bem completo e o que mais tem informações, mais tem dados sobre as mais variadas formas de reforma protestante, tá? O História Ecumênica da Igreja, ele é bem completo em relação à Idade Média e Idade Moderna, mas ele se concentra mais por um lado luterano, tá? Então aqui eu falei de livros sobre a história da reforma, ou seja, os fatos, os acontecimentos, os dados, o que aconteceu, o que não aconteceu. E agora eu quero falar sobre livros da teologia da reforma, tá? Então, como você tem livros e manuais de história da igreja, livros e manuais de história do pensamento cristão, de história de teologia, também existem livros específicos apenas sobre o pensamento, a teologia, a doutrina dos reformadores. O mais denso em português é o Pelican, né? Então, a tradição cristã, no volume verdinho, né? A Reforma da Igreja e o Dogma, que é o volume 4, talvez seja o mais denso e completo em português, tá? O Pelican e os próximos que eu vou mostrar aqui, eles não contam a teologia a partir dos autores, mas sim a partir de temas. Então, soteriologia, antropologia, martiologia, como que a reforma trata a criação, como que a reforma trata a eclesiologia, como que a reforma trata tudo. Então, o mais completo e denso é o Yaroslav Pelikan, que vocês já sabem, né? Se vocês já viram meu vídeo sobre manuais de história do pensamento cristão, não é para quem está começando, não é para quem
quem já começou, o Pelikan já é mais avançado, ele é mais difícil de ler, ou seja, ele necessita já de conhecimento de teologia da Reforma e de teologia geral para você entender e pegar a profundidade desse texto, tá? Ah, Lucas, então eu quero um que me dê uma base mais tranquila, né? Uma base não tão avançada, mas completa. Então você tem o Teologia da Reforma, que é um livro excelente também, porque ele é organizado pelo Matthew Barrett, mas cada capítulo é um autor diferente, é um historiador, um teólogo diferente, e ele também seguia pelas ideias fundamentais da Reforma. Por que que eu estou falando isso? Porque é como se fosse livros de patrística da Reforma. Patrística da Reforma. Então, o Matthew Barrett, esse Teologia da Reforma que vem, né? é, é vendido junto com Carter Lindbergh pela Thomas Nelson, sempre num combo, né? Ah, num combo mais barato. Eu recomendaria, então, se você tivesse que tá começando, tá aprendendo, tem dinheiro para comprar um só, o Lindbergh realmente e esse aqui junto. E como a Thomas está dando desconto, compra os dois logo, e vai fundo. Outro também é o do Stroll, né? Que é o Pensamento da Reforma, editora Ast, também um livro bem neutro, bem completo para falar das teorias gerais da reforma, né? Só para exemplificar o que eu estou dizendo, esses livros que eu passei aqui, eles vão falar, ó, a fé na reforma, a experiência no Deus vivo, o objeto da fé, a justificação pela fé, os meios da graça, o Estado, a igreja, a criação, a fé. Então, ele se volta para temas gerais. Então, se você quer se aprofundar, compra o Matthew Barrett, junta com o Stroll, que tem questões que não são repetidas, tá? E um que é fundamental também, que é sobre a Reforma Protestante, que pega as origens teológicas, as origens doutrinárias e filosóficas do pensamento da Reforma Protestante, é o Alistair McGrath, que é As Origens Intelectuais da Reforma, da editora Cultura Cristã. Gente, esse livro aqui é muito bom. Esse livro aqui, o McGrath está em alto estilo e alto conteúdo, dá show, show, show. Livro excelente, então vai lá da Idade Média até o aprofundar das ideias da reforma, mostrando como que elas surgiram, o desenvolvimento. Então é muito bom também esse do McGrath, se você quiser compor então esses livros. Agora vou indicar para vocês dois que seriam patrologia. Se os que eu trabalhei aqui seriam a patrística, ou seja, o estudo das ideias, né, gerais, puxando os autores que trabalharam. Então, esses livros que eu passei aqui, como é que eles trabalham? Justificação pela fé ou doutrina da igreja. Aí puxa todos os teóricos, né? Puxa Melanchthon, Bullinger, Virré, Busser, Lutero, Zwinglio, Calvino, né, para mostrar como que eles lidam com o tema. Agora, esse livro que eu vou mostrar para vocês, eles não perseguem o tema, mas sim o autor. Então ele trabalha, ó, reforma de Lutero, reforma de Zwinglio, reforma de Calvino, reforma de Menno Simons, que vocês já devem conhecer, que ele é bem antigo no mercado, o Timothy George, que é o Teologia dos Reformadores, a minha versão é antiga, a editora Vida Nova relançou uma mais completa, né? Uma obra já revisada, outras edições, bem maior do que essa. Eu vou comprar a nova, mas essa aqui também é muito boa para você seguir assim mais passo a passo o pensamento do reformador. Então aqui ele fala, Lutero pensava assim, 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 assim. Zwingli pensava assim, assim, assim. Calvino assim, assim, assim. Menos Simons assim, assim, assim. Dessa forma, você que talvez queira se aprofundar num autor só, fica mais fácil perseguir o pensamento nesse livro. E o Justo Gonzalez, Uma História do Pensamento Cristão, volume 3, que é o volume da Reforma, também faz isso, né?
Obviamente que isso aqui é se você quiser comprar um manual inteiro de história do pensamento cristão e vir uma boa história da Reforma, teologia da Reforma, é o Russo Gonzalez, tá? Que eu já falei no meu livro, no meu vídeo de história do pensamento, de livros de história do pensamento cristão. Então, o Timothy George só tem aquele lance, né, que ele tenta botar todo mundo como calvinista, então você tem que tomar cuidado porque ele não aborda os autores que vão contra a tese da predestinação ou da perpetuidade da salvação. Com exceção do Menno Simons, que é contra essas teses, ele não fala desses outros autores luteranos e reformados que não seguem basicamente isso. Tem, Lucas? Tem. Então, essa é a primeira parte aqui do vídeo. Falei de livros de história da Reforma, livros de teologia da Reforma. E agora, se você quiser se aprofundar num autor apenas, então, Lucas, eu quero me aprofundar em Lutero. Então, não basta isso, né? Você precisa ir para a documentação original do Lutero. Então, você tem aqui uma coleção clássica, né? Que são as obras, as works de Lutero, que são esses livros vermelhos aqui que vocês estão vendo aqui, ó. 12 volumes com os textos originais de Lutero numa excelente tradução com comentário. Então, isso aqui que é uma obra das editoras luteranas Sinodal, Ubra e Concórdia, é uma junção de volumes selecionados gigantescos sobre escritos por Lutero, tá? Então tem a documentação original escrita por Lutero e comentários históricos de especialistas em Lutero. Então os works, as obras selecionadas do Lutero da Sinodal com a Ubra Concórdia é o melhor que tem em português, mas já tem outras editoras que lançam obras em geral sobre a- lançam traduções sobre Lutero, né? A melhor biografia de Lutero é a do professor Martin Dreyer, que é a Deluder a Lutero, também da editora Sinodal. Então, Lucas, eu quero me especializar no mundo luterano. Editora Sinodal, Concórdia, Est, Ubra. Entra no site delas e vai ter uma infinitude de livros. Aqui tem bastante coisa. Também existe uma biografia de Melanchthon, então, Melanchthon, uma biografia do Heinz Scheibler, é uma boa biografia de Melanchthon, né? Não tem os trabalhos dele aqui, mas dá um bom resumo sobre a vida de Melanchthon. E se você quiser aprender mais, tem nos livros teológicos dessas editoras luteranas. Então, se você quiser se especializar em um autor específico, você precisa ir para a documentação dele. Da mesma forma para Calvino. Calvino, as institutas de Calvino, elas estão traduzidas em editoras protestantes e em editora secular. Então, se você joga as institutas aí na internet, você encontra dois caminhos de tradução: um de editora evangélica e de editora secular, tá? Então, as institutas de Calvino são facilmente achadas. Essa obra do Alistair McGrath é uma boa, excelente, né, biografia de Calvino, talvez a melhor em português, mas você pode achar outras biografias. E além das institutas que você acha muito fácil por aí, as editoras calvinistas, elas lançam textos também traduzidos de Calvino. Então aqui estou dando dois exemplos. Algumas cartas de Calvino traduzidas pela Cultura Cristã, né? E a Vida lançou também algumas traduções de Calvino, John Knox, de Lutero também nessa coleção. Então você entra lá na Editora Vida e você encontra também bastante coisa. Lucas, eu quero estudar sobre as mulheres na Reforma. Então a gente tem há bastante coisa surgindo em português. Isso aqui já é antigo, né? Mulheres no Movimento da Reforma, das nossas professoras aqui, Claudete e Heloísa. Muito bom. Também editora Sinodal, você encontra bastante coisa. Você tem a professora Ruth Salviano, que já lançou aí o seu livro sobre Margarida de Navarra, que é muito bom também.
e Mulheres na Reforma. Sim, entra lá na procura a professora Ruth. E também tem sobre a esposa do Lutero, esse livro da Ruth Tucker sobre a, a Catharine von Bora, que é, se você então quiser estudar mulheres na Reforma, também tem. As editoras evangélicas, nos últimos 10 anos, elas estão conseguindo preencher esse vácuo de espaço. Existem outros livros que eu não mostrei aqui, porque eu tenho naquele velho formato digital, ainda não comprei o físico, tá? Mas você encontra algumas obras da Escola de Análise sobre a Reforma. Então você encontra alguns historiadores de análise, dos análise, falando sobre reforma, que também é muito bom. Você tem o Jean Delumeau, né, que trabalha bastante essa época da reforma. Você tem aquele outro historiador francês que lançou uma obra sobre o Lutero, que eu esqueci agora o nome, vocês colocam aqui embaixo. Mas eu quero destacar esse livrinho aqui, do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que, além de ser um dos 100 maiores livros da história, talvez um dos 5 maiores da época dele, é um grande material sociológico, antropológico sobre a vida, né, pensamento, ética e vida de trabalho, a obra sociológica sobre os reformadores. Então, esse livro aqui é obrigatório para qualquer um ler. Se você faz história, faculdade, filosofia, faculdade, sociologia, faculdade de antropologia, você tem que ler esse livro. Quanto mais você teólogo, você cristão, você protestante, é obrigado a ler esse livro aqui, tem que passar, né? Talvez seja o livro que eu mais li, assim, porque eu tive que ler e resenhar na graduação, na pós, e em vários momentos, né? E talvez eu faça uma releitura com resenha, talvez um comentário, mais um artigo sobre esse livro, falando, né? Depois de um século desse livro, continua sendo revelador. Então, se você quiser se especializar em alguns outros fundamentos da reforma, aqui no Brasil é bem capenga isso, né? Só se fala de Calvino e Lutero. Mas de vez em quando você tem uma coisa de Zwinglio que aparece, e sobre Bullinger, Busser, Viré, Melanchthon, Hemitz, os anabatistas, você pode também procurar algumas obras específicas sobre anabatistas em algumas editoras menonitas ou independentes, você também encontra, mas a maioria só em inglês, né? E aí, se você quiser indicações de livros em inglês, os meus alunos podem, na plataforma lá, me pedir que eu coloco para vocês. Aqui é o professor Lucas Gesta e esse foi mais um vídeo da resenha.